primeiro mesmo. Gênesis capítulo 16, versículo 1, que diz: Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Repita comigo esta noite: Agar. Um dia, Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relação com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim, lhe deu Agar para a sua concubina. Isso aconteceu quando já se fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abrão teve relação com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão: por sua culpa está desprezando, Agar está me desprezando. Eu também a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela tem me tratado com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou sou eu. Então Abrão respondeu: está bem, Agar é a sua escrava. Repita comigo esta noite: Agar é a sua escrava. Então manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a humilhá-la, tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no canto de sul. E perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde tu vens e para onde tu vais? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente diante dela em tudo. O anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos teus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-lo. Você está grávida e terá um filho, e porá o nome dele de Ismael. Pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Feche os seus olhos e oremos. Querido Deus e amado Pai, Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor reservou e preparou para esta noite. Senhor Jesus, prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra. Conduz tudo no nome de Jesus. E você diz: pode sentar em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. O texto em que acabamos de ler, ele inicia falando de um casal, Abrão e Sarai, mais conhecidos pela gente como Abraão e Sara. É do saber da maioria de vocês aqui que Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Abrão passa a se tornar Abraão e Sarai passa a se tornar Sara, se chamar Sara. Ao ler a Bíblia, você já deve ter se deparado com outros textos, com outras histórias que Deus muda o nome de pessoas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Simão, que passa a ser chamado Pedro. Saulo, que passa a se chamar Paulo. Também a gente encontra em Jacó, que passa a se chamar Israel. E é muito comum isso na Bíblia. Por quê? Porque Deus muda os nomes de algumas pessoas para identificar uma mudança importante na sua identidade ou na sua missão. Deus, quando muda o nome de alguém na Bíblia, é para relatar: ou essa pessoa vai ter uma mudança de personalidade, como foi o caso do perseguidor Saulo, que se tornou o grande evangelista Paulo. É para identificar a mudança. Ou também no caso do enganador Jacó, que passa a se tornar Israel. E é para isso que Deus muda o nome de algumas pessoas, para identificar uma mudança de personalidade ou para identificar uma mudança de propósito, que foi no caso de Abraão e de Sara.
Abrão significa pai elevado. E Abraão significa pai de multidões. Que era exatamente isso que Deus transformaria Abrão. É por isso que agora ele passa a se tornar Abraão, pai de multidões. Era o chamado, era aquilo que Deus tinha reservado para Abraão. Sarai, que passa a se tornar Sara. Sarai significa minha princesa ou princesa minha. Já Sara significa princesa. Isso mostra que Deus aumentaria o status de Sara. Então, diante desse texto, fazendo um resumo geral do que aconteceu com Abraão e Sara, para eles se depararem com essa situação, eles saem de Ur dos Caldeus, a cidade onde Abraão escuta a voz de Deus, e ele sai em obediência ao cumprir aquilo que Deus o havia falado. Ele abandona tudo e segue a voz de Deus em obediência. Ele passa em Arom também, e depois vai em rumo à terra em que Deus o havia prometido. Depois de estar de algum tempo no Egito, esse texto ele tem passado, como a gente leu, 10 anos. 10 anos em que Deus tinha lançado uma promessa a Abraão. 10 anos em que Deus tinha lançado uma palavra para Abraão. Sobre Abraão e Sara repousava uma promessa. Que promessa é essa, Érica? Que Deus daria a Abraão um filho. 10 anos se passaram dessa promessa. Mas Abraão não consegue gerar. 10 anos se passaram da promessa, mas Sara não gera. Não se sabe exatamente, até esse texto, de onde vem a esterilidade. Só se sabe que o casal que Deus havia prometido dar um filho não geravam. Eles não geravam. E dentro desse conflito, dentro desse contexto, surge mais uma pessoa. E o nome dela é Agar. Repita comigo esta noite, Agar. Repita mais uma vez, Agar. Ela não é uma escrava. Ela é uma escrava, perdão. Ela não é uma empregada, ela é uma escrava. Foi adquirida possivelmente a descida de Abraão ao Egito. Agar, ela não é uma empregada. Agar, ela é uma escrava. Ela não tem voz. Ela não tem direito. Ela não tem horário. Ela não tem salário. Ela é uma escrava. Uma coisa que pode ser vendida. Uma coisa que pode ser negociada. Escrava. E às vezes Agar se parece, a gente consegue se identificar em Agar. Por quê? Sem voz. Escrava, sem direitos, no canto da casa e sem história. Mas um dia Sara olha para Agar e diz: essa escrava pode ser mais do que escrava. Essa escrava pode servir para mais de uma coisa. Ela pode gerar para mim. Eu não tenho filhos e eu estou aqui pensando, eu posso tomar ela e ela pode gerar no meu lugar. Ela pode gerar filhos para mim. Porque tudo que ela gerar não vai ser dela. Porque ela não se pertence. Tudo que ela gerar vai ser meu. E eu estou falando de uma pessoa, porque no nosso contexto é difícil identificarmos o que é ser uma escrava. Uma escrava não tinha nome. Uma escrava não tinha voz. Uma escrava não tinha valor algum. Mas alguém olhou para a escrava e falou: eu sinto que essa pessoa pode gerar para mim. E Sara, ela vai até Abraão e fala a situação, e Abraão cede ao desejo de Sara. Mas eu não quero falar aqui, focar aqui em Abraão. Eu não quero falar aqui, focar no quanto Abraão ele foi precipitado. Eu também não vim aqui falar nesta noite sobre a alegoria entre o filho da escrava e o filho da livre. Eu não vim falar também aqui sobre a alegoria entre graça e lei.
Eu vim falar aqui sobre uma pessoa que não tinha voz, de uma pessoa que não tinha direito, de uma pessoa que não estava no canto da casa e alguém olhou e falou: ela pode gerar alguma coisa proveitosa para mim. Eu estou aqui nesta noite para falar de alguém que não tinha direito, para falar de alguém que não tinha voz, de alguém que ninguém acreditava, de alguém que as pessoas rotulavam de forma negativa, de alguém em que todo mundo olhava e dizia: não vai dar em nada, de uma pessoa em que o vício quase levava, que a prostituição quase arruinava, de alguém em que a família rejeitou, de alguém que não era nem para ter nascido, mas Deus olhou e disse: vai gerar para mim, vai gerar para mim, vai gerar para mim. Foi exatamente isso que Deus fez com você. O seu destino era morte, você não era nem para estar aqui, mas Deus olhou para você e disse: ei, vai gerar, vai gerar, vai gerar. O mundo não pode acreditar, o mundo não dava nada, a família arruinada. Ei, mas Deus olhou para você e disse: vai gerar para mim. E quem Deus escolhe, quem pode contender com a vontade e o desejo dele? Sara olhou e disse: vai gerar para mim. E Agar gera. O filho dela, não. O filho de Sara. Agar, ela não se pertence. Agar, ela não se pertence. Então o que ela está gerando é dela, não. É de Sara. Tem um filho dentro de você, mas não é seu. É muito difícil de raciocinar isso. É muito difícil de entender isso. Está em mim, mas não é meu, porque eu não me pertenço. Está em mim, mas não é meu. Pertence a quem me escolheu para gerar. E é difícil de compreender. Está em você, mas não é seu. Voz que é sua, mas não é sua. Talento que é seu, mas não é seu. Dom que é seu, mas não é seu ao mesmo tempo. Em uma graça que te envolve, mas não é sua. Um poder que te levanta, mas não te pertence. Uma unção que está sobre você, mas nunca vai te pertencer. É exatamente desse jeito. E eu quero que nesta noite você levante a sua mão e proclame: ei, é tudo dele, é tudo dele, é para ele, é por ele e é por ele. São todas as coisas. É tudo de quem de mim um dia me viu no cantinho da casa. É tudo de quem um dia me viu perdida, aonde a sociedade não dava nada. É tudo dele, é por ele, é para ele, é por ele. Agar não entendeu. Por quê? Porque é difícil mesmo de entender. Agar não entendeu. E muitas das vezes a gente também não compreende. Meu dom, minha música, minha pregação, minha igreja, meu talento. E começa a declarar que é dele. O emprego que você tem é dele. O carro que você tem é dele. A moto que você tem é dele. O casamento que você tem é dele. O filho que ele te permitiu gerar é dele. É tudo dele. Quando você começar a entender, as coisas vão se encaixar. Agar não te pertence. Agar, a tua vida pertence a ele. Mas Agar não entende. A barriga começa a crescer. E Agar, ela começa até a andar diferente nesse momento. Agar, olha, dá uma revisada nas roupas. As roupas não estão legais. Estão precisando ser lavadas de novo. Eu? Lavar roupa? Você pensa que eu ainda sou aquela Agar? A Agarzinha de antes? Não. Eu estou gerando o filho de Abraão. Não entendeu? Está em você, mas não é seu. Está em você, mas não é para sua glória. Está nos seus braços, mas é para glorificar o nome dele. Então glorifica o nome dele em tudo que você fizer. Fala para a pessoa que está do teu lado: Agar.
Fala mais uma vez com voz de profeta. Agar. É para glorificar o nome dele. Porque você não quer se submeter mais, Agar. Porque você está pensando que é o que você não é, Agar. O que você tem não é seu. Não é você que é capaz. Não é você que tem. Não é você que pode. Quem tem é ele. Quem pode é ele. E é para glorificar o nome dele. Mas Agar, ela não entende. Está mudada, se transformou. E Sara, ela chega para Abraão e diz: olha, as coisas fugiram do controle, Abraão. E Abraão diz: olha, a escrava é tua, faz com ela o que você quiser. E Sara faz com Agar, às vezes, um método que Deus permite acontecer na nossa vida, para a gente entender quem Ele é e quem nós somos. Sara vem fazer o quê? Versículo 6. Então Sara humilhou a escrava. Às vezes vem mesmo um processo de humilhação, para a gente entender quem somos e quem Deus é. E essa humilhação, ela não vai matar. Essa humilhação é para aperfeiçoar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Sara aperta, e Agar diz: aqui eu não fico. Sara aperta, e Agar diz: aqui eu não vou mais permanecer. E Deus fala para você esta noite: porque você quer fugir dos lugares da sua hostilidade, Agar? Porque você não suporta receber nenhuma humilhação? Será que você não percebe que isso é permissão de Deus e treinamento? Aguenta mais um pouco, porque se você não consegue lidar com conflitos, você não vai conseguir manter relacionamentos nenhum. Se você não consegue lidar com conflitos, com confronto, você não vai permitir, você não vai ficar em trabalho. Você não vai sustentar em nenhum relacionamento. Se todas as vezes que tiver um contratempo, se todas as vezes que tiver um desafio, você querer mudar de igreja, todas as vezes que acontecer alguma coisa, então eu vou mudar de igreja, ei, você nunca vai parar em igreja nenhuma. Porque em todos os lugares há conflitos. Aonde há pessoas, há desafios, há defeitos e há situações complicadas. É normal. É normal ter conflito no casamento. É normal ter conflito no trabalho. É normal ter conflito na igreja. Você tem que ter maturidade o suficiente para saber lidar com eles. Se todas as vezes que você começar um ministério, mas na primeira humilhação, na primeira crítica, você correr, você nunca vai ver se cumprir na sua vida aquilo que Deus ordenou que se cumpriria. Não vai mais ficar aqui. Não vai mais permanecer em lugar nenhum. E Agar foi desse tipo. Sara humilhou. Sara provou. E Agar fez o quê? Não vou ficar aqui mais nenhum minuto. Juntou tudo, colocou tudo numa trouxa e foi embora. Porque naquela época não existia mala. Porque todo mundo. E ela foi para onde? Para um lugar melhor. Porque todas as vezes em que a gente foge, a gente sempre pensa que vai achar um lugar melhor. Um casamento melhor, uma família melhor, um emprego melhor, uma igreja melhor. Mas mal sabe você que Deus não tem lugar bom para crente fugido e desistido. Deus não tem lugar bom para crente que foge e para crente que desiste. Crente que foge, crente que desiste, sempre o lugar que o espera é um deserto sem água, dentro de um ventre de um peixe, ou dentro de uma caverna escura. Esse é o lugar de alguém que foge e de alguém que desiste. Mas Deus, Ele vem para falar nesta noite e dizer: olha, não saia do lugar que Deus te colocou.
A palavra que Deus quer falar para você esta noite, a mensagem central desta noite é: não saia do lugar que Deus colocou você. Está chorando, fica na casa de Abraão. Está sendo humilhada, fica na casa de Abraão. Incompreenderam você, fica na casa de Abraão. Está chorando, permanece na casa de Abraão. Quem quiser se aborrecer, que se aborreça, mas da casa de Abraão você não deve sair. E ela coloca tudo na trouxa e diz: olha, estou indo embora. E alguém pode perguntar: Agar, você vai para onde? Eu vou para um lugar melhor e vou levar o filho de Abraão comigo. Mas filho de Abraão só é filho de Abraão dentro da casa de Abraão. Filho de Abraão fora da casa de Abraão é filho sem pai. E Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: o talento que você tem só tem serventia dentro da casa dele. Nem pense em usar essa voz fora da casa dele. O talento que ele te deu é para dentro da casa dele. A tua oratória fora daqui não vai servir de nada. O teu talento fora daqui não vai servir de nada. É tudo que você tem longe do propósito e longe da casa de Deus, não vai servir de nada. Agar, ela está levando o que só tem valor dentro da casa para sobreviver fora da casa. Mas mal sabe ela que Deus só dá valor àquilo que está na casa de Deus. E ela pegou as trouxas, foi para um lugar melhor. Tadinha de Agar. E ela começa a caminhar, para no deserto, e ela quer esquecer de tudo que viveu, de onde veio, do quanto foi humilhada por Sara. E ela foi para um deserto, olhou para uma fonte de água e parou ali. Agar, ela não quer morrer. Por quê? Porque ela para aonde tem uma fonte de água. Agar, ela não quer morrer, mas ela anda dizendo por aí que não canta mais. Agar, ela não quer morrer, mas ela anda dizendo por aí que também não vai mais participar de igreja nenhuma. Agar, ela não quer morrer, mas ela anda dizendo por aí que não vai mais participar de grupo nenhum dentro da igreja. Agar, ela não quer morrer, mas ela anda dizendo por aí que não quer mais fazer parte de nada na igreja, que quer ser um crente normal. Parou debaixo de uma fonte de água. E quantas das vezes a gente não é assim? A gente, eu não vou desistir do Senhor não, mas também não quero mais igreja. Eu não vou desistir do Senhor não, Jesus, mas também eu não quero participar de ministério nenhum. O anjo do Senhor, Agar, com essa história, ele vem para dizer que a gente pode estar nos endereços mais complicados, na situação mais difícil, mas ele sempre encontra o nosso endereço. O que ela quer, esquecer o que passou. O que ela quer, fugir da mão de Sara. E o que o anjo chega para ela dizendo: Agar, serva de Sarai. É tudo que Agar quer ser, qualquer outra coisa menos serva de Sarai. Tudo que Agar quer ser, ela não quer ser serva, mas o anjo chega para dizer: Agar, serva de Sarai. E Deus tem uma palavra para você nessa noite dizendo: você está marcado. Não adianta tentar se esconder. Para onde você for, uma voz vai estar atrás de você dizendo: para onde você for, vai ter uma voz do mensageiro de Deus olhando para você e dizendo: Agar, serva de Sarai. Ei, Agar missionária, Agar evangelista, Agar pastor, Agar obreiro, Agar missionária, Agar profeta, Agar líder, Agar servo, Agar
é escolhido. Ei, tem marca de você. Eles conhecem você no ônibus, eles conhecem você na escola, conhecem você andando na rua, conhecem você até no lugar onde ninguém te conhece. É marca de Deus. Porque tem uma coisa dentro de você que pertence a Ele. Porque tem uma coisa dentro de você que é dele. Agar, serva de Sarai, de onde tu vens e para onde tu vais? Deus sabe. O mensageiro sabe. E ele só vem para dizer isso. O mensageiro sabe, Deus sabe, e ele vem e diz isso só para você não esquecer. De onde vem? Eu venho de madrugadas de oração, Senhor. No início eu orava, eu clamava, eu passava as madrugadas orando, intercedendo e clamando pelas vidas. De onde tu vens, Agar? Eu venho do ministério de louvor, Senhor. Um dia eu toquei para ti. Um dia eu cantei para ti. Um dia eu servi no teu altar. De onde tu vens, Agar? Senhor, eu venho do púlpito. Um dia eu preguei a tua palavra. De onde tu vens, Agar? Eu venho do evangelismo, Senhor. Um dia eu andei nas ruas evangelizando. De onde tu vens, Agar? Senhor, eu venho do grupo de visitas. Eu amava aconselhar. De onde tu vens, Senhor? Eu venho do ministério de dança, do teatro. Eu amava te adorar com meu corpo. De onde tu vens, Agar? Senhor, eu venho de outros grupos da igreja que eu fiz parte. Eu amava te servir, eu amava estar na tua igreja. E para onde tu vais, Agar? Tu vais para o grupo daqueles que criticam, para o grupo daqueles que estão no culto como esse, mas só vem para criticar e pontuar o que deu errado. De onde tu vens, Agar? Tu vens. De onde tu vais, Agar? Tu vais para o grupo daqueles que só lamentam que um dia participaram, que só lamentam de que um dia fizeram parte. Para onde tu vais, Agar? Tu vais para o grupo dos desigrejados, que olham para a igreja e dizem, está tudo errado. Na época de Jesus não era desse jeito. Para onde tu vais, Agar? Para dentro de um quarto escuro, cheio de depressão. Para onde tu vais, Agar? O Senhor me trouxe aqui para te dizer, eu tenho um caminho de volta para você. Porque a gente quando sai, pensa que não vai dar em nada. Quando a gente sai, a gente não olha de onde saiu e nem quer saber para onde vai. Mas Deus tem um mensageiro aqui nesta noite. Ele enviou o mensageiro dele nessa noite. Está sentado do teu lado e está te perguntando, Agar, para onde tu vais? De onde tu vens e para onde tu vais, Agar? Eu venho fugida da minha senhora. Ela me humilhou e eu fugi. Só que Agar, ela não fala desse jeito que eu estou falando para vocês. Agar, ela faz cara de sofrida. Sabe, ela faz cara de coitadinha. Senhor, a minha serva me humilhou e eu fugi. Sabe, com aquela cara de coitada. Porque o que Agar espera, ela espera o que a gente espera quando está no lugar de Agar. A gente espera que o anjo diz, te humilharam, foi. Falaram mal de você, filha. Te criticaram, não reconheceram o teu talento. Você orou e a resposta não chegou como você queria. Ai, Agar, fica aqui, não sai não, que eu vou trazer água, vou trazer pão. Fica aqui porque você está certa. É isso que a gente quer, ser bajulada. Ei, mas a voz que vem de Deus, ela nunca vai concordar com crente que foge, com crente que desiste. A voz que vem do céu vai olhar para Agar e vai dizer, volta para tua senhora. Volta para tua senhora. O anjo do Senhor nunca vai suportar um crente fugido ou desistido. Se tem alguém próximo de você alimentando que você desista, essa boca não vem de Deus.
Essa boca não pode ser um mensageiro do Senhor. Se tem alguém falando para você, sai mesmo, para mesmo, dá um tempo. Essa voz não vem de cima, a voz do anjo é diferente. Ela diz: me humilharam e eu fugi. O anjo olha para ela e diz: ei, levanta e volta para a casa da tua senhora. Toca no irmão que está do teu lado e diz: levanta e volta. Ei, levanta e volta, Érica, mas eu não estou afastado. Mas Deus te fala para você essa noite: levanta e volta a orar, levanta e volta a buscar, levanta e volta a participar, levanta e volta a jejuar, levanta e volta a acreditar, porque Deus tem algo para a tua vida. Tem Ismael te esperando. Quando você é obediente, é Ismael. Ela era escrava, como ela daria um nome para um filho que nem era dela? Mas ao ela voltar, o filho que não pertencia a ela tem um nome que Deus disse que ela daria: Ismael. E eu convido você a ficar de pé nesta noite. Deus tem Ismael para a tua vida. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem algo poderoso para a tua vida. Mas você tem que se posicionar. H tem que deixar de desistir. H tem que deixar de se importar com as opiniões de outras pessoas. H tem que entender que o que ela tem não é dela, é dele. H tem que entender que o que está sendo gerado dentro de você pertence a ele. Não adianta estar longe. Pode se passar muitos anos, mas ei, ele ainda confia que você pode gerar. Talvez ele tenha depositado algo sobre você e você pense que frustrou as expectativas dele. Ele confiou em você que você gerasse. Ele confiou que você iria gerar, iria dar frutos, e você na metade do caminho desistiu. Você não conseguiu lidar com aquilo que Deus havia depositado sobre você. Mas o que o Senhor fala para você nesta noite é: ei, há um caminho de volta. Há um caminho de reconciliação. H, ela foi embora, ela fugiu. H, ela desistiu. Ela pensou que as coisas iriam acabar bem, mas nada acaba bem longe da casa do Senhor. Nada dá certo longe da casa do Senhor. Mas H escuta a voz do anjo, que não fala aquilo que ela queria ouvir. H queria ouvir que ela era qualquer coisa menos serva de Sarai. Mas é exatamente isso que o anjo chega e diz: H, serva de Sarai, volta para a casa da tua senhora. E Deus te fala para você esta noite: ei, vem que eu te espero de volta. Vem que eu espero você. Eu tenho sonhos, eu tenho Ismael, eu tenho algo dentro de você que é você que vai dar o nome. As pessoas podem dizer: não tem jeito, esse daí só morrendo, essa daí não tem mais solução. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda tem solução. O que está dentro de você é seu. O que está dentro de você pertence a mim. Mas eu posso gerar algo dentro de você. As pessoas podem dizer: não vai ter mais jeito, é de Sara, não é dela. Mas ela dá o nome de Ismael, a sua promessa. E Deus vai se cumprir aquilo que Ele falou. E é exatamente isso na tua vida. Ele te espera de volta. Nesse momento eu quero saber se tem alguém que quer voltar para Jesus. Se você acha que agora é o momento certo de voltar para Jesus, levanta a tua mão, porque Ele te aceita de volta. Você que nunca aceitou Jesus, mas hoje Ele brada no teu coração dizendo: filha, você tem algo que eu quero gerar dentro de você. Então vem para os caminhos do Senhor. Tenha uma vida se render a Cristo. Aplauda o nome do Senhor. Filhos pródigos, tão longe do Pai. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúva, filhos pródigos, tão longe do Pai. Tem
mais alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Tem mais alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje deseja renovar a sua aliança? Tem mais alguém essa noite? Jesus está chamando você. Venha, venha, venha renovar aquilo que você quebrou, mas Deus não quebrou. Jesus está te chamando. Vem, Agar, volta para a casa do Pai, Ele te chama. Tem mais alguém? Queria pedir aqui uns 2 jovens aqui na frente. Consolai os que choram e libertai os cativos. Preparai o caminho e anunciar a salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Bem baixinho. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim para essa pessoa: você será usado para alcançar multidões. Diga: resgatar multidões. Diga assim: você crê nisso? Você crê que Deus pode usar você? É quebrado, vai devagar, mas vai. Vai devagarzinho mesmo, chorando, plantando, semeando. Mas é você que Ele quer usar. Nós podemos ver um povo, e esse povo pode ser você, tão distante, tão sozinho, buscando essa salvação. Eu vejo órfãos, eu vejo também viúvas e muitos filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolai os que choram e libertai os cativos. É preparar o quê? O caminho e anunciar salvação. Põe as mãos para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, tem 2 pessoas, né? Em nome de Jesus, queremos agora, Pai, apresentar a vida destes 2 jovens, Senhor, que o Senhor está trazendo de volta para a casa do Pai. Queremos declarar, Senhor, que eles serão instrumentos nas tuas mãos. Queremos, meu Deus, te pedir: restitua tudo que foi roubado pelo inimigo, restitua os anos que foi devorado pelo gafanhoto. Senhor, produza sobre eles a chuva serôdia e a chuva temporã. Produza, Senhor, sobre esta família, sobre esta casa. Eu não sei se eles são casados, eu não sei, aleluia, se moram ainda com a família, mas eu quero declarar a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Queremos, como igreja, nessa noite, profetizar e ordenar aos demônios que caiam por terra agora. Demônios da prostituição, do vício, demônio da morte, espírito da morte, que abriu a cova, que colocou as correntes, que colocou, aleluia, a gaiola. Nós agora, aleluia, quebramos todo o laço do embaraço. Nós agora cessamos a sesta que voa de dia, a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia, porque cairá 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Nós declaramos, Senhor, o livramento de Deus sobre a vida destes jovens, livramento do Senhor. Por um caminho eles virão e por 7 caminhos baterão em retirada para a honra e glória do teu nome. Escreve o nome deles no livro da vida e perdoa os pecados. É assim que nós oramos, abençoamos em nome de Jesus. A igreja diz: eu serei pai de multidões,
voltarei. Ai, muitas gerações, eu serei pai de multidão. Gente, para quem não sabe, aquele menino que se converteu é meu primo. Já dividiu o altar comigo. Eu acho que faz tempo, viu? Faz tempo, Tininha. Na época, foi logo no início, quando o pastor era pastor Alex. Logo no início, em Missionária Normanda. Eu acho que deve fazer aí uns 9 a 10 anos. Nessa época eu nem pregava direito, só fazia raiva. E agora eu estou vendo Deus trazendo de volta. E a minha oração é que Sandro, em breve, retorne ao altar. Ele toca, deve estar enferrujado, porque faz muitos anos, né? Mas ele toca alguns instrumentos e aí deixa Deus trabalhando. Tá ali Zésa, que não desistiu de muitas orações. E é como a irmã Maria disse aqui a respeito de Gil, que a oração da mãe pelos filhos, Tininha, serve para tu como exemplo. A oração da mãe pelos filhos é uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Eu tenho certeza que como Deus fez na vida de Sandro, de Gil, da irmã Jó, de vez em quando o Vaguinho aparece lá em casa, 11 horas da noite, ele chega lá, aperreando. E eu digo a ele, olha, Jesus vai marcar um encontro contigo. E eu creio que Jesus vai marcar um encontro com o Vaguinho e com o Jean. E eu creio que Jesus vai salvar aquelas almas. Eu creio que o trabalho que ele te dá hoje vai ser o trabalho que ele vai dar ao diabo quando ele estiver na presença de Deus. Amém? Faça assim com a mão para receber uma profecia da parte de Deus para tu e para tua casa. Aleluia! Quem crê nessa noite que Jesus alcança crente afastado, desviado, crente que faz raiva, que não quer nada com Jesus, no dia que Jesus lançar a rede, ele cai na boca do peixe, mas ele chega na presença de Deus. Eu creio assim. Vamos terminar, Pai, em nome de Jesus. Leva a tua igreja para casa em segurança, guardados e protegidos de todo mal. É assim que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz: domingo agora tem Santa Ceia. E todo mundo que se casou, que a gente ainda não apresentou, não falte o culto de domingo. Irmã Jó, me lembre de mandar o convite para Evandro, porque toda vez eu esqueço. Me lembre, não esqueça não. Quando estiver lá, a senhora me chama no cantinho e me lembre, viu? Coxa com as mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: tchau, guarda a fé no coração, até o próximo culto.